pessoal, a gente vai pegar aqui a aula sobre imperialismo. Eu já coloquei o PowerPoint para vocês aí, mandei pelo SlideShare, tá? Façam as suas anotações, deixem tudo certinho. E agora eu vou partir para a explicação, tá bom? A primeira parte aí, vocês estão vendo, é slide 1, imperialismo, Belle Époque e Primeira Guerra Mundial. Esse nome Belle Époque quer dizer que é um período muito bom, tá? É a bela época. Vai falar um pouquinho mais pra frente. E imperialismo, a gente vai fazer uma retomada agora a partir do slide 2, tá bom? Antecedentes da guerra. No caso aí, estão falando da Primeira Guerra Mundial. Imperialismo e neocolonialismo. O processo de dominação política e econômica estabelecido pelas potências capitalistas emergente ao longo do século XIX e no início do século XX. O objetivo, partilha da África e da Ásia. A gente já falou um pouquinho disso, né? O que foi essa partilha da África, né? As nações, as superpotências europeias decidiram dividir o continente africano e asiático após a independência dos países que eram dominados na América, né? Então, imperialismo e neocolonialismo. Existe uma diferença de ser colônia, tá? Porque a colônia ela vai da ideia de uma dominação física, né? Portugueses invadiram o Brasil, ingleses invadiram os Estados Unidos, né? E que sofreram depois um processo de independência. O imperialismo não, ele é mais uma dominação política, econômica e ideológica, certo? Ele vai entrar dentro desses países para extrair, né, que é o famoso extrativismo, e vai dominar esses países de várias formas. Tanto que até hoje nós temos nações imperialistas, né? Você pega os Estados Unidos querendo dominar a economia do mundo, essa discussão entre China e Estados Unidos, que foi agravada agora graças ao coronavírus. Então, essa dominação norte-americana, ela não é física, a gente não tem tropa norte-americana aqui dentro. Mas ainda veio a ideia do imperialismo, que é essa dominação ideológica e econômica, né? Onde o dólar comanda todas as moedas do planeta, tá bom? Segunda metade do século XIX, Alemanha, Áustria, Hungria, Inglaterra, França, são essas nações dominadoras aí, passavam por um processo de industrialização muito grande, né? A Inglaterra começa a sua revolução industrial a partir de 1700, né? E os outros países vão começar a segui-la. França vai entrar nessa competição, a Alemanha vai entrar nessa competição, que na época a Alemanha se chamava Prússia, né? Itália. Então, esses países, eles vão começar a se sobressair economicamente devido à industrialização. Mas todo esse desenvolvimento tecnológico, ele necessita de alguns precedentes. Isso aí a gente já falou, o ciclo da indústria, né? Começa com a matéria-prima. Esses países europeus, se você pegar eles no mapa, eles são países pequenos. Então, a matéria-prima deles é escassa, né? Então, é necessário o quê? Matéria-prima. Mercado consumidor, porque não adianta nada você produzir 200 mil espelhos em terra de cego, né? Então, você tem que ter a pessoa que compre, você tem que ter o mercado consumidor. E o excedente populacional. Com a melhora na qualidade de vida, o que rolou? Rolou que aumentou muito a quantidade de pessoas na Europa, você não tinha espaço para tanta gente, e eles começam a literalmente exportar pessoas, principalmente os pobres, para trabalhar nas colônias que vão ser criadas na África e na Ásia, tá? Essa é a ideia do imperialismo, né? Fundamental para o desenvolvimento da indústria e a expansão do capitalismo. Grandes potências industriais estavam determinadas a assegurar e alargar as suas áreas de influência, tá? Esse ponto é importante. Influenciar a economia, influenciar a vida das pessoas. É daqui que vai sair todo o dinheiro que vai manter o capitalismo até o dia de hoje. Aqui nós temos a diferença do colonialismo do século XVI para o neocolonialismo do século XIX e XX, né? No século XVI, as áreas de dominação eram África, Ásia e América. No século XIX e XX, África e Ásia.
A fase era o capitalismo comercial, né, que era aquele capitalismo da navegação, de pouca indústria, do exclusivo colonial, onde a colônia só fazia comércio com a metrópole, né? E agora, no século XIX e XX, o capitalismo já muda. Ele cria-se o capitalismo industrial e o financeiro, né? Os grandes banqueiros começam a aparecer, financiadores da indústria, né? Então, os banqueiros vão ganhar muito dinheiro, a indústria vai ganhar muito dinheiro. As potências imperialistas no século XVI eram Portugal e Espanha. No século XIX e XX, Inglaterra, Itália, França e Alemanha. Lembrando, a Alemanha nesse período chamava-se Prússia, tá? Objetivo, matéria-prima, pacto colonial. É o que eu te falei agora. A colônia só poderia fazer comércio com a metrópole. Então, ela ficava presa nesse pacto colonial. Com o advindo do capitalismo e a independência das Américas, isso mudou. Qual era o objetivo? Matéria-prima, mercado de consumo e investimento. Eles precisavam de matéria-prima para suprir a indústria e precisavam de gente que comprasse a produção industrial que estava sendo feita. Justificativa, no começo a fé católica, né? A ideia era, vamos catequizar os índios, vamos levar Deus para esses povos, né? Então tinha toda essa ideia de catequização. Já no século XIX e XX, a ideia do eurocentrismo, que seria o quê? O homem branco superior a todas as raças, e cabia ao homem branco dominar, educar e civilizar as outras raças. É a ideia de superioridade branca, né? Eurocentrismo, euro de Europa, centrismo de centro. Então vem a ideia de missão civilizadora, é o fardo do homem branco, civilizar o negro, o asiático, que eram vistos como os demônios, né? Até hoje tem muito isso de demonizar a cultura negra, né? Então, essa era a ideia. Divisão da África. Se vocês perceberem aí na imagem, a parte que ficou, o país que ficou com maior parte da África foi a França, né? Você vê que grande parte dos territórios foi a França que dominou. Em segundo lugar, você tem a Inglaterra, que também dominou uma quantidade bem grande de países. E depois a Alemanha, Portugal, Bélgica, Itália e Espanha. Lembrando bem da Bélgica, né, essa parte amarelinha aqui no meio, né, que é daquele filme que a gente assistiu, Hotel Ruanda. A Bélgica dominava essa região aqui, que é a região do Congo belga, onde eles cortavam as mãos das pessoas, né, entregavam as pessoas para serem comidas umas pelas outras, né. Toda aquela história que eu já tinha mostrado para vocês em sala. Antecedentes da guerra, o triunfo de modo de vida burguês, a Belle Époque. Seria a nossa era tecnológica hoje, né? É legal ter o iPhone 11 Plus, Pro, meu Samsung S20, A30, A50. Então, assim, era um período em que a novidade industrial era muito grande. Então, ter esses benefícios da indústria era muito interessante. Tinha gente que comprava aspirador de pó e não tinha energia elétrica em casa, mas ele queria ter um aspirador de pó, não interessa se ele ia usar ou não. Então, esse período foi um período de grande crescimento do capitalismo, porque existia um grande consumo de tudo que a indústria produzia. As pessoas compravam excessivamente. Então, o que vai acontecer? Vai ser um período de visão de futuro, de acreditar num futuro melhor, dias melhores virão. É que nem quando você assiste um filme que trata do futuro, um filme antigo que trata do futuro, para eles a gente já estaria andando de carros aéreos, né? Os nossos carros já voariam, não estariam mais na rua. É uma visão de futuro, assim, muito superior ao que se tem hoje, tá? Então é uma época de luxo, de glamour, o cinema vai aparecer, o telefone vai ser inventado, o avião vai ser criado. Então é um período de grandes invenções e de grande desenvolvimento da indústria. E com isso também o desenvolvimento cultural, um desenvolvimento social, né? É aquela visão de futuro maravilhosa. Então vamos lá, processos avançados tecnológicos, o otimismo para com o futuro e o sonho de prosperidade econômica e a famosa paz. E essa daqui é o que não vai durar muito tempo. Aqui, a partir desse slide, a gente vai ver algumas imagens
de lugares da época, né, do glamour que se vivia nesse período, né? A diversão, parque, cinema, pessoas passaram a ler mais livros, a diminuição da jornada de trabalho, a melhoria da qualidade de vida, né? A indústria agora andava sozinha, né? Então as pessoas tiveram mais tempo para viver diferente. Claro que nem todas, vamos lembrar, existiam aqueles trabalhadores assalariados, o pessoal das minas de carvão, que sofriam muito, né? A cultura da moda, né? A mulher passa a se vestir diferente. Richard Trevlich, né? A primeira locomotiva a vapor de 1804. Samuel Finley, que criou o telégrafo, né? Olha aí, vocês estão hoje falando comigo via vídeo, WhatsApp, internet. E tudo começou com esse cara aí, quando ele criou o telégrafo, que passava mensagens umas para as outras, né? Esse daí é o vovô do telefone. Está aí o telefone. Alexander Graham Bell, né, que patenteou o seu invento, era o telefone, primeiro telefone. Você dava corda nele aqui na lateral, olha, para pedir a linha. Né? Existiam poucas pessoas que tinham acesso a isso, né? Era uma coisa muito cara. E também, de novo, né, quem tinha era sinônimo de riqueza, de esplendor. Aqui tem o Carl Friedrich, que inventou aí, desenvolveu, né, o automóvel, né? Em 1885, o automóvel é movido a gasolina. Uma grande inovação, uma grande novidade. E o Zeppelin, que é um dirigível, né? Aqui fica a parte dos passageiros, aqui é um balão de gás. Lá atrás ele tem um motor que faz ele tomar direção, né? O gás aqui mantém ele no alto e aqui o motor que diz qual é a direção que ele vai tomar. Também um grande salto no desenvolvimento, porque afinal de contas as pessoas pararam de andar quilômetros e quilômetros e quilômetros, as viagens se tornaram bem mais rápidas. Aqui, olha, o Ford T. Olha a Ford, quantos anos tem a Ford, gente? 1908 saiu o primeiro Ford T. Popularizou a indústria automobilística, velocidade máxima 55 km por hora. Hoje o pessoal faz isso com a bicicleta, né? Mas 55 km por hora naquele período era uma coisa de louco. Motor a combustão, né? Combustível era gasolina, diferente da máquina a vapor, né? E foi uma grande inovação também nos transportes. Nosso querido Santos Dumont, Alberto Santos Dumont, aeronauta, esportista, é considerado o inventor do dirigível, do avião e do ultraleve. Primeiro a decolar a bordo de um avião impulsionado por um motor a gasolina. Alberto Santos Dumont, ele foi um grande inventor. Ele tirou as suas ideias de alguns escritos do Leonardo, né? Mas foi uma pessoa também que acabou se deprimindo muito, ficando muito triste, quando ele soube que o seu invento tinha sido usado durante a guerra para matar pessoas, né? Os exércitos acoplaram metralhadoras e bombardeios ao avião, o que tornou muito mais eficaz a morte, né? A guerra. Então ele se deprimiu muito por terem sido usados seus inventos durante a guerra. Progresso em formas de avanços tecnológicos. Aqui a gente está vendo o famoso navio. Esse navio, nesse período, ainda era movido a vapor, tá? Os navios mais antigos eram a vapor de água. Aquelas turbinas, né, da onde saía o vapor, restante que não ia para o motor. E esses navios também, além de transportarem passageiros, também serviram para transportar as tropas que acabaram ajudando aí o tamanho que a guerra se tornou. Por que a guerra se tornou mundial? Justamente por conta dessas coisas, né? As guerras antes, você tinha guerra franco-prussiana, por exemplo, a guerra entre a França e a Prússia, que é a Alemanha. Mas eram pequenas guerras, esses transportes, essas armas letais, como metralhadora, rifle, tanque de guerra, eles não existiam. Então você não tinha um deslocamento muito grande de tropas, você não tinha muitas mortes. Com o advento dessa tecnologia, as guerras se tornaram mundiais, porque mais pessoas foram envolvidas, mais territórios foram envolvidos e as armas eram cada vez mais potentes. Olha só o tamanho da embarcação, gente. Se você observar,
Aqui nós temos um Airbus A380 na imagem, percebem aqui em cima? Ó. Cabem 4 Airbus dentro do navio. Eram embarcações absurdamente grandes. Essa foto é mais atual, um cruzeiro já mais atual. Aqui, vou dar um tempinho para vocês adivinharem, conseguem pensar? Que navio será que vocês estão vendo a construção aqui? Famosíssimo, grandes motores, um enorme salão de festa. Agora todo mundo já sabe, né? Quem assistiu o filme já sabe que o Leonardo DiCaprio estava bem em cima nesses caras esperando a Kate. Então aqui a gente está falando do Titanic, ó. Imagens do Titanic, né? No período de construção, o projeto do Titanic, as pessoas entrando a bordo, né? Essa aqui seria a viagem do Titanic, né? Ele sairia da Inglaterra e com destino a Nova York e não chegou até lá, né? Inverno, muita geleira. O que conta desse acidente do Titanic? Não que ele afundaria, não foi um navio que afundou. Ele saiu em grande velocidade para quebrar um recorde, né? Porque os navios não faziam essa viagem tão rápido. Mas o Titanic foi projetado para viajar muito rápido. Então, ele saiu dessa viagem e ele tinha uma data para chegar aqui. Só que os caras quiseram aparecer, não, vamos fazer mais, vamos ser o grande, vamos ser os melhores do mundo. E aí, eles aceleraram tanto que ao chegar de encontro com a geleira, eles não tiveram condições de desviar e acabaram batendo e naufragando, tá? Mas era um navio realmente que, se não fosse isso, raramente ele teria afundado. Aqui são fotos submarinas, tá? Do Titanic. Aqui nós temos aquela câmera, né, que grava embaixo d'água. E aí são as fotos reais de como ele se encontra nos dias de hoje. Mas imaginem isso por volta de 100 anos atrás, né? Ele naufragou em 1912, se eu não me engano. 100 anos atrás, olha o tamanho do navio. Então, era um período de grandes aspirações com o futuro mesmo. Fatores que levaram à primeira primeira guerra, desculpe. Corrida imperialista. Inglaterra perdia a supremacia internacional para o rápido crescimento da Alemanha. A França queria uma revanche por ter perdido as ricas regiões de Alsácia e Lorena para a Alemanha. Lembra quando eu falei daquela guerra franco-prussiana? Olha ela aqui de novo. Ó. De 1870 a 1871, houve uma guerra entre a França e a Alemanha. E nessa guerra, ao final da guerra, a Alemanha consegue esses dois territórios, Alsácia e Lorena, que eram ricas em minério de ferro, né? Muito interessante para a indústria. E aí ficou aquela treta, né? Eu quero esse pedaço da África, eu quero esse pedaço da África. A Inglaterra tinha medo que a Alemanha crescesse muito, ultrapassasse ela na economia. Vamos lá entender a ideia de imperialismo. Eu quero ser o melhor, eu quero ser o mais forte, eu quero dominar. Então existia essa puxação de corda, um querendo mais que o outro. Então esse tipo de disputa imperialista acabou gerando aqueles conflitos entre uma nação e outra que acabaram por levar à Primeira Guerra Mundial. Tem historiadores que falam assim, que a Europa era uma panela de pressão pronta para explodir. E ela vai explodir. A ideia de nacionalismo. A gente ouviu bastante falar nesses últimos tempos sobre patriotismo, né? Eu sou patriota, eu amo meu país, eu morreria, mataria pelo meu país. Isso é muito acirrado em países como os Estados Unidos e a Alemanha, né? Eles têm um sentimento nacionalista muito grande, que é o quê? Ninguém mexe com o meu país, eu morro e mato pelo meu país. Se você chegar lá nos Estados Unidos e falar esse país é uma merda, você está danado. Se você chegar aqui no Brasil e falar brasileiro, esse país é uma merda, o Brasil vai te pagar uma cerveja ainda. Então, é um sentimento que aqui, infelizmente, nós não temos e que lá é exagerado, tá? E aí, vamos lá, pan-germanismo e pan-eslavismo. Pan-germanismo, movimento político do século XIX que defendia a união dos povos germânicos da Europa Central. Pan-eslavismo, movimento político sociocultural do século XIX que buscava a união de todos os povos eslavos. Se você fez o 6º ano, você deve se lembrar da queda do Império Romano, né? Você teve aula comigo, teve isso, teve aula com o Cristiano, com o Fernando,
também ouviu falar disso. Então, durante o governo do Império Romano, Roma saiu dominando todos os lugares que ela pôde. Quando começou a cair o número de escravos, cair a economia, eles passaram a ser invadidos pelo que foi chamado de povos bárbaros. Quem eram os povos bárbaros? Os vikings, os saxões, os francos, que deram origem à França, os eslavos e os germânicos. Eles eram povos que foram divididos e se tornaram países depois. Então, pangermanismo, povos germânicos reunidos. Alemanha, Áustria, Hungria, tá? Aí você tem o pan-eslavismo, países eslavos, países de origem eslava, Rússia, Polônia, Bulgária, Noruega. Então são países eslavos, Sérvia, Bósnia, são países de povos eslavos. E os outros países de povos germânicos. Então o que eles queriam? Criar uma união entre os povos germânicos e os povos eslavos, como se fosse uma aliança comercial, tá? Fatores que levaram à Primeira Guerra, a formação das alianças. Se formaram algumas alianças, né, para defender interesses. Inglaterra, Rússia e França de um lado, Alemanha, Áustria, Hungria e Itália do outro. A primeira, a Tríplice Entente, e a segunda, a Tríplice Aliança. Fatores que levaram à guerra. Corrida armamentista, a paz armada. Sabe essa ideia de que só vou poder ter paz se eu controlar o outro, porque aí eu vou manter a paz? É uma ideia meio complicada, né? Porque se você está armado, o outro não vai confiar que você não atire. Aí os dois vão se armar. Bem, isso aconteceu aqui. É a corrida armamentista. Lembre-se, eu estou falando de industrialização, ferro, minério, aço. A indústria estava muito crescente. E estava se aperfeiçoando cada dia mais. E a indústria bélica foi uma das que se aperfeiçoou muito. Indústria bélica, de bélico vem de arma, tá? E aí a produção de rifle, metralhadora, tanque de guerra, bomba, aumentou exponencialmente, garantindo um lucro muito grande para as indústrias de armas, as indústrias bélicas. Uma que vai ficar muito famosa é a Skoda. Depois eu vou mandar um videozinho para vocês da Skoda, vocês vão perceber o que é a produção de armas dessa indústria, tá? Mas chegou um momento que todo mundo tinha arma, e se você tem arma eu também quero ter, que nem o negócio da bomba nuclear, né? Eu tenho bomba nuclear, eu também vou ter bomba nuclear, vai que ele joga em mim, vai que eu jogo em você. Então, é a famosa paz armada. Eu vou garantir a paz através da violência. Aí nós vamos ver alguns modelos de armas, tá? Tá aí a baioneta, a pistola Luger, metralhadora. Aí as metralhadoras vão começar a se aperfeiçoar, percebam, né? A primeira metralhadora é super simples, olha. Olha a segunda já. Então, 37 canos foi adotada pelo exército francês. Então, ela dava 37 tiros repetidos. Não era todos uma vez, mas ela batia todos repetidos. Então, era uma velocidade muito grande de tiro. Olha só. Essa daqui já é a metralhadora norte-americana. Mais uma metralhadora. Metralhadora média britânica perderia espaço para a poderosa Vickers. Daqui a pouco vocês vão ver a Vickers, tá? Essa é a Vickers. A Vickers, para ajudar, ela era móvel, né? Eles carregavam ela, colocavam ela no tripé, ela ia. Se você pegar as primeiras, você vai perceber que elas eram muito mais difíceis de ser carregadas, né? Que não saía do lugar, essa daqui, imagina para carregar isso. Essa daqui era uma roda, você tinha que sair puxando e arrastando. Essas daqui já começaram a ficar diferentes, elas já são muito mais fáceis de carregar e manusear. Olha só essa. Essa a gente tem ainda hoje alguns modelos dessa, né? Leve e confiável. Ela era carregada no ombro, ela era muito leve. Lança-chamas. Olha só, o Rolls Royce. Olha a ideia do Rolls Royce. Todo blindado e com metralhadoras. Aqui, ó, primeiro tanque de guerra, ó lá. Tanque alemão. Como eles ficavam dentro dos tanques, olha a quantidade de armamento que se tinha.
tanque média, movida a gás e a elétrico. Esse daqui já parece mais uma coisa que a gente conhece, né? E esse também. Aperfeiçoando os tanques. Olha esse bombardeio aéreo. É um bombardeio antiaéreo, derrubava avião, tá? Mais um canhão. Os navios de guerra. Não vamos esquecer, esse aqui ainda é pequeno. Hoje nós temos os porta-aviões, né? Que são muito maiores do que esse daí. Mas já é um navio de guerra que transportava uma quantidade boa de soldados, né? Via mar. Então era muito mais fácil de você invadir e combater. Aqui, o filhinho do 14 bis, os primeiros aviões cheios de armas também. E as armas químicas, né? O gás mostarda, o gás lacrimogêneo, o cloro, que foram usadas para machucar, cegar e às vezes matar também os inimigos. Bom, lembra que eu falei que a Europa era uma panela de pressão prestes a explodir? Então os conflitos eles já existiam, os caras já se odiavam, já tinha muita treta, era aquela treta enorme. Mas pra tudo precisa daquela gotinha d'água, né? É que nem que você já acorda de mau humor, o cabelo não tá legal, o celular já deu aquela pifada, os colegas não te chamaram pra escola, você se atrasou, e aí a direção tá na porta já com cara de brava, então você já tava meio de mau humor. Aí chega o professor na sala e fala prova, aí você estoura. Já tava mal-humorado, aí você estourou. É a mesma coisa aqui. A Europa já tava num clima muito ruim, mas ainda não tinha dado aquele estouro. Então o estopim da guerra, o primeiro momento da guerra, foi o assassinato do Francisco Ferdinando. O Francisco Ferdinando era um arquiduque do Império Austro-Húngaro. Antigamente, a Áustria e a Hungria eram um só país, tá? Vizinho da Alemanha. E com essa ideia de pan-eslavismo, pan-germanismo, eles queriam obrigar os países a entrar na aliança deles. Então, o Império Austro-Húngaro estava decidido a colocar a Bósnia dentro do acordo do pan-germanismo. A ideia era trazer a Bósnia, a Sérvia, para dentro do grupo do pan-germanismo. E ao ir negociar essa junção, essa união, o Francisco Ferdinando vai sofrer um atentado, tá? Ele vai estar no carro com a esposa dele, vocês estão vendo a imagem dele agora. Ele vai estar no carro com a esposa dele e ele vai levar um tiro na cabeça no percurso. E isso vai gerar treta que vai levar à Primeira Guerra Mundial. Aqui está o assassino dele, tá? É o Gavrilo Princip. Era um jovem sérvio, ele era da Sérvia, tá? E é ele que vai atirar no arquiduque Francisco Ferdinando. Aqui é ele sendo preso, né? Ao cometer o assassinato, ele vai ser preso. Vale lembrar que a Áustria e a Hungria eram aliadas demais da Alemanha. E a Alemanha já queria uma nova guerra contra a França, sabe? Ela já estava com uma treta com a França, vamos dizer assim. Então, quando o arquiduque morreu, a Alemanha e o Império Austro-Húngaro viram o momento certo de mexer com a França e a Inglaterra. Aqui vocês estão vendo o carro do arquiduque, que está no museu, tá? E a roupa que ele foi assassinado, tá? Então vamos voltar um pouquinho. Tá falando de guerra de movimento, guerra de trincheira, vamos voltar um pouquinho. O que vai rolar? Vai rolar que a Alemanha e o Império Austro-Húngaro vão decretar guerra à Bósnia e à Sérvia. A União Soviética, que naquela época se chamava Rússia, voltou a chamar Rússia agora, o Império Russo, era defensor dos países eslavos, entre eles a Sérvia. E era interessante para a Rússia manter
uma relação boa com a Bósnia e a Sérvia, porque era o caminho que eles usavam para chegar no Mar Negro. Então, se a Alemanha e o Império Austro-Húngaro dominassem esses países, podia ser que a Rússia perdesse muito sua área comercial. Então, nisso, a Rússia declara guerra à Alemanha e ao Império Austro-Húngaro. Os alemães vão invadir uma parte aí de um país, da Polônia e de alguns outros países, que são aliados da Inglaterra. Então, a Inglaterra também vai entrar na guerra e a Alemanha vai aproveitar para invadir a França. E depois, a Itália entra na guerra apoiando a Alemanha e o Império Austro-Húngaro. Nisso, esses 6 países vão dar início à Primeira Guerra Mundial. Não é começando assim, na hora que um declara guerra, o outro já declara, não. Vai ter um processo, tá? E durante esse processo de declarar guerra, um país ou outro vai entrando. Tanto que o Brasil vai entrar, os Estados Unidos vai entrar um pouquinho também, meio sem querer. Mas eles vão entrar mais para mandar medicamento, até mandam uma brigada de soldados, mas não é muita coisa, tá bom? O que ele está falando aqui? Guerra de movimento. É o que eu falei agora. A Alemanha invade a França, a Alemanha invade a Bósnia, o Império Austro-Húngaro invade a Polônia. Eles vão começar a invadir, um país invadindo o outro, isso vai chamar guerra de movimento, porque eles vão começar com a invasão. As tropas alemãs já estão preparadas para a invasão. Mas vai chegar no momento que um exército vai encontrar o outro. E as armas não eram tão potentes assim para avançar a guerra. Então vai começar a fazer o que a gente chama de guerra de trincheira. Eles vão criar trincheiras, vão ficar entrincheirados. Então ficava uma fila de quilômetros de trincheiras de um lado e uma fila de quilômetros de trincheiras do outro lado. E esses soldados vão ficar aí, um sai, invade, outro vai, invade, avança. Mas basicamente a guerra vai ficar parada nas trincheiras durante um bom período. E ficar parado na trincheira também não era a melhor opção para os soldados, né? Movimentação das tropas alemãs para invadir o território francês, porém as tropas teriam incondicionalmente que passar pelo território belga. Quando as tropas alemãs invadiram a Bélgica, a Inglaterra declarou guerra à Alemanha. Percebam, não foi tudo no mesmo dia. A Alemanha, ao invadir a França, adentrou o território belga e os ingleses se vingaram dos alemães. Percebam, a guerra ela vai aos pouquinhos, tá? Aqui você vê mais ou menos o mapa do que seria anteriormente, tá? Império Alemão, aqui é a França, aqui é Alsácia e Lorena, aquela região da treta, né? Que todo mundo queria. A Itália logo aqui embaixo. Império Austro-Húngaro, né?